Queridos, antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria que nós tirássemos um momento de oração pelo nosso país. Nós estamos nesse lugar por um propósito divino e nós precisamos orar pedindo a Deus direção, sabedoria, graça, entendimento. Que Deus, que é Deus de justiça, faça a justiça nesse país. Eu fiz uma pastoral sobre como orar pelo nosso país. Nós precisamos orar por justiça. Nós não precisamos tomar partido, nós precisamos decidir juntos com o nosso país. Mas a nós cabe orar. Então eu gostaria de lembrar o Salmo 91, que diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, aquele em quem confio. É por isso que nós vamos orar. Confiança é depositar a sua vida sobre aquele que você confia. E nós confiamos só em Deus, amados. Não é verdade? Amém? Amém. Eu confio só em Deus. O ser humano nós amamos, mas nós sabemos que não dá para confiar. Às vezes você confia em você mesmo e você dá o golpe em você mesmo, Então nós amamos uns aos outros e vamos aprendendo com o caráter a confiar. Mas confiança plena, total e absoluta é só no Senhor. Então eu queria que você sentasse com alguém aí onde você está, ou quiser sair do lugar, que você levantasse a tua voz pedindo para o Senhor fazer justiça no nosso país. Não diga, eu escolho isso, Senhor, que aconteça, que não aconteça. Diga, Senhor, eu aceito a tua mão sobre o nosso país, e aconteça o que acontecer, eu vou contigo e eu quero orar que o Senhor intervenha para o melhor dessa nação. Então ore com alguém, ore aí do lado, com alguém que está atrás. Se precisar sair do lugar, saia. Se quiser orar sozinho, ore, mas levante um clamor, levante a tua voz ao Senhor, e depois eu encerro orando também. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar Senhor, junto com as orações dos meus irmãos, eu levo a minha voz aos céus, Pai, reconhecendo que Tu és Senhor sobre todas as coisas, reconhecendo, Senhor, que os planos são Teus, reconhecendo, Senhor, que os desígnios do Senhor para o futuro que nós não enxergamos já estão estabelecidos por causa da Tua soberana vontade, e que, Pai, aquilo que deve acontecer no nosso país,
o Senhor levará a bom termo, Pai. Porque diz a Tua palavra que não há governo e autoridade que não foi posta ou autorizada pelo Senhor. E até aqui o Senhor veio conduzindo o nosso país. Nós viemos como povo orando, clamando ao Senhor, viemos fazendo e cumprindo o nosso dever cívico, Senhor. E como cidadãos nós viemos votando por aquilo que nós enxergamos que diante do Senhor era o melhor. Mas hoje, Senhor, nós encontramos o nosso país nessa crise política, Pai, econômica, e nós invocamos a presença do Senhor, porque os efeitos das ondas, Senhor, dessa crise chegam ao nosso coração, à nossa casa, à nossa vida, ao nosso lar, ao nosso trabalho, Senhor, afetam a nossa vida, e nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que por amor ao Teu povo, Senhor, põe a Tua mão, e que o Senhor, Pai, dê condições da nossa nação se levantar, e que o Senhor, que é Deus de justiça, esteja, Pai, conduzindo essa nação na direção que o Senhor quer. Nós não queremos nos omitir, Senhor, mas nós não precisamos fazer política partidária, nós não precisamos discutir política de governo, a não ser que o Senhor nos chame para isso. Mas como povo do Senhor, nós precisamos proclamar o Evangelho, proclamar a palavra do Senhor, ministrar a vida que o Senhor traz, para que essa nação seja, como diz a Tua palavra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E por isso, ó Deus, cabe a nós proclamar o Evangelho, ministrar a Tua graça e confiar no Senhor a nossa vida, Pai. Nós colocamos o nosso país diante do Senhor e nós invocamos a Tua presença, a Tua mão poderosa, para que ministre a Tua vontade, porque nós queremos, Senhor, nos dias que virão, entender que o Senhor está agindo e que nós continuamos orando para que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa nação, Pai. Muito obrigado, porque a Tua palavra nos ampara, e nós queremos dizer ao Senhor que nós confiamos no Senhor, porque Tu és o nosso Deus e nós descansamos à sombra do Senhor. Por isso nós dizemos, Pai, Tu és o nosso Senhor, e diz a Tua palavra que o Senhor livra aqueles que esperam no Senhor. Por isso nós Te agradecemos e esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Amém. Muito bem. Nós vamos começar a mensagem dessa noite, mas eu sei que alguns não vieram na semana passada, né? Então, para lembrar, nós falamos sobre Zaqueu, Lucas 19. E a pergunta, a tese é: quem é o arrependido? Porque a gente está falando sobre a igreja, e a igreja é formada por quem? Por pecadores arrependidos. Então nós falamos sobre Zaqueu e sobre a vida de arrependido, quem é o arrependido. E nós vimos que o arrependido, aquele que está pronto para mostrar a sua nudez, a sua fraqueza, a sua pequenez. Nós vimos que o arrependido é alguém que está pronto para receber a Cristo por convite do Mestre. E nós vimos que o arrependido é aquele que está pronto para viver como arrependido. Zaqueu devolveu o que ele roubava. Zaqueu repartiu o fruto da sua vida no pecado com os pobres, porque ele se arrependeu. Quando nós nos arrependemos, a gente pede perdão, a gente restitui, a gente conversa com a pessoa e a gente diz: eu pequei contra o céu e pequei contra você, me perdoa. É assim que vive o arrependido. Quando a gente comete erros e não vai pedir perdão, nós não estamos vivendo como arrependidos. Não estamos vivendo. Então, nós vimos isso semana passada. E hoje nós vamos continuar. Nós vamos continuar falando sobre essa igreja para a nova geração. A igreja para a nova geração é uma igreja que teme ao Senhor. É uma igreja de pecadores arrependidos. A gente peca, mas a gente se arrepende. E é isso que o Senhor espera de nós. Mas aquele que é pecador e é arrependido, ele busca algo. Todo arrependido, ele busca. Nós estamos falando da igreja. Todo arrependido busca alguma coisa. Queridos, nós ficamos cantando sobre gratidão, né?
O arrependido é alguém grato a Deus. Se você não tiver gratidão no teu coração, você não tem por que buscar a Deus. Não tem como falar com Deus se você não crê que Deus é capaz de te abençoar e se você não viu bênçãos de Deus na tua vida. Um coração grato é alguém que busca ao Senhor. Eu fiquei lembrando, queridos, que a igreja é um corpo. A igreja é o corpo de Cristo, né? Onde Cristo é o cabeça. Eu lembro que alguém disse o seguinte, que o corpo sem o espírito, um corpo humano sem o espírito é o quê? Um corpo sem o espírito é um defunto. Não é isso? Mas um espírito sem um corpo é o que então? É fantasma. Não é verdade? Um corpo sem o espírito é defunto. Mas um espírito sem o corpo é fantasma. Eu queria associar essa verdade tão profunda dita com a igreja nessa noite. Eu descobri que tem crente defunto e crente fantasma. Né? Descobri. Deus me deu essa graça. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Romanos 8. Nós vamos mostrar primeiro o crente defunto, tá bom? Quem é o crente defunto? Abra lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. Eu quero que você lembre, hoje eu vou ser dicotomista, né? Eu quero falar que tem o corpo e o espírito, e a alma está aí junto, tá bom? Certo? Então, para a gente poder conversar se entendendo. Diz o texto de Romanos 8, verso 9, o seguinte, na última parte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você achou? Romanos 8, 9, a última parte, como é que diz a tua versão? Não pertence a Cristo. Tem outra versão ou não? Esse tal não é dele, né? Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Corpo sem Espírito é defunto. E diz a palavra de Deus que aquele que não tem o Espírito de Deus, para Deus está morto. Morto, nós já aprendemos, né? Agora é o seguinte: quem é o crente defunto? É aquele crente que está sem vontade, irmãos. É aquele crente que não tem vontade de fazer absolutamente nada. Às vezes nem por ele. O defunto tem alguma vontade? Eu lembro eu e a Gisele num enterro, e a pessoa estava morta no caixão, e a esposa, ela sofreu tanto com a perda do seu esposo, que quando nós chegamos lá, ela chegou perto da gente e ela pediu: será que não era bom a gente colocar uma blusa para vestir o morto, que estava muito frio à noite, né? E nós dissemos para ela, olhamos um para o outro: não, eu acho que está boa a temperatura. E ela perguntou: será que não era bom eu fazer uma sopinha? E nós dissemos: não, eu acho que ele não está com fome. E ali nós ficamos, porque ela estava tão em crise com o falecimento do esposo, que ela tinha saído de si, e ela tratava aquele homem morto com um desejo de que ele estivesse vivo. Mas um defunto, um morto, ele não tem vontade nenhuma, absoluta. E quando falta o Espírito de Deus em nós, nós começamos a não querer mais nos dedicar às coisas de Deus. Quando a gente está enfraquecendo nas coisas de Deus,
nós vamos nos afastando de Deus, nós não temos vontade nenhuma. Se nos é pedido algo, a gente leva sempre para outra pessoa. Se tem uma visita para fazer, uma pessoa que está sofrendo, a gente sempre acha que tem outra pessoa que pode fazer isso. E quando tem atividades da igreja, ou atividades que exigem um atendimento espiritual, a gente sempre empurra para alguém. Sempre para alguém. Porque não é assim que os filhos de Deus, que amam ao Senhor, que têm gratidão no coração, se comportam. Corpo sem espírito é defunto, mas espírito sem o corpo é fantasma. É fantasma. E amados, tem um crente fantasma. É o cara que nunca aparece na igreja, mas ele é da igreja. Não vem. Não vem. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Romanos, lá para frente ali, ó. Passa só um pouquinho. Versículo 5. Diz assim. Romanos 12, capítulo 12, versículo 5. Quem achou diz amém. Amém. Vamos ler. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então o texto diz que nós somos um só corpo. O espírito sem o corpo é fantasma. Então não adianta eu e você termos o Espírito de Deus, mas não estamos no corpo de Cristo, que é a igreja. A gente não aparece. Nós vivemos uma época onde as pessoas estão achando que não precisamos mais de igreja. Eu posso ser alguém que tem o Espírito de Deus fora do corpo. E é por isso que aquele crente que não tem mais igreja, e muita gente está fazendo isso, não vem mais para a igreja como corpo de Cristo. Falta 2, 3, 4 cultos, e a nossa igreja não escapa disso também. Nós temos quase 300 pessoas que frequentam a igreja. Se viessem os 300, nós já estávamos em outro lugar. Mas como não veio os 300, e nós dividimos já os 300 por 3 semanas, então vem uma média de 100 por semana, então nós podemos ficar aqui. Por quê? Porque muitos irmãos nossos que entregaram a vida do Senhor Jesus, eles têm o Espírito de Deus, mas não estão vivendo no corpo, e então se tornam fantasmas na igreja. Não aparecem. Não é esse o convite de Jesus, porque existe o corpo sem o Espírito, que é defunto, e existe o Espírito sem o corpo, que é fantasma. Mas a igreja é o corpo vivo de Cristo, o corpo no Espírito e o Espírito no corpo. Amém? É isso que é a igreja. O corpo no Espírito e o Espírito no corpo. E é pensando nisso que eu gostaria de falar no que o arrependido busca. O que a pessoa arrependida busca? Porque ela tem o Espírito de Deus e ela tem uma igreja que ela quer congregar, que ele quer vir, que ele quer buscar, que quer crescer, que quer se desenvolver, que quer servir, que quer achar uma oportunidade, uma necessidade para ajudar, que quer achar uma oportunidade para aparecer. Olha, amados, nós temos muitas dificuldades com pessoas, às vezes, que aparecem no gabinete, que não são da nossa igreja. São pessoas que circulam sem igreja. Mas a igreja, o corpo vivo de Cristo, vive junto. E o desafio do Senhor é que você deixe o Espírito de Deus tomar conta da sua vida,
para que você não seja alguém morto espiritualmente. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Muitas pessoas estão esmorecendo espiritualmente. Muitas pessoas estão abandonando a palavra de Deus, o Senhor. Muitas pessoas não querem vir mais à igreja e frequentar a igreja. Tem gente hoje que trocou a votação pela igreja. Ninguém me falou nada. Mas dá aquele comichão, né? Na gente não dá aquele comichão. Eu podia saber como é que é esse negócio. Eu podia ir acompanhando. Eu podia ir vendo. Porque a gente vai morrendo na fé por dentro se você não buscar a presença de Deus. E se tem algo que o arrependido que participa da igreja, corpo vivo de Cristo, corpo no espírito e espírito no corpo, busca, é a presença do Senhor. Então eu quero dar 3 coisas que o arrependido busca, que talvez você possa olhar para a sua vida e dizer: pastor, diante do Senhor eu preciso me arrepender de algo nessa noite, porque eu estava me comportando de um jeito fora da igreja corpo vivo, fora do corpo no espírito e fora do espírito no corpo. Eu estava sendo ou um defunto ou um fantasma na igreja, e é disso que nós temos que escapar. A primeira coisa que um crente arrependido busca é a face de Deus. A segunda coisa que um crente arrependido busca é o consolo de Deus. E a terceira coisa que um crente busca é o andar com Deus, para que ele possa manter vivo no corpo de Cristo. Quando você abre 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, você pode ir para o Antigo Testamento. Nós vamos ler um texto que talvez muitos dos irmãos conhecem há muito tempo, e muitos conhecem de cor esse texto. Quando foi consagrado o templo e Salomão entra na presença do Senhor, e o Senhor diz para Salomão algo muito importante e grandioso. Ele desafia Salomão a entender uma verdade. 2 Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Vamos parar aqui. A primeira coisa que um crente arrependido busca é a face de Deus. Entenda, a face de Deus. Não diz aqui no texto: se o meu povo se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar receber bênçãos, buscar conquistar coisas, buscar o meu poder para alcançar vitórias pessoais e humanas na sua vida, então eu ouvirei do céu. Não diz. Deus pode dar todas essas coisas, mas tem algo que é prioridade na vida de um crente, de alguém convertido ao Senhor, de um arrependido que o busca de todo o coração, de alguém que não quer ser um corpo sem espírito na igreja, e não quer ser um espírito sem corpo como o povo de Deus, não quer ser defunto e não quer ser fantasma. É buscar a face de Deus. Existe uma diferença grande entre você fazer oração e encontrar-se com Deus. Conseguiu pensar aí? Existe uma diferença grande entre fazer oração e encontrar-se com Deus. As duas vão pôr você de joelho.
As duas coisas vão fazer você fechar os olhos. As duas coisas vão fazer você se ajustar num canto. Mas a intenção é diferente. Se você olhar para dentro de você e perguntar: Senhor, quando eu oro, eu busco a tua face, ou eu vou fazer orações? Quando eu não era convertido, eu ia na Seixonoye, e lá eles me deram uma sutra, um mantra, e eu orava aquele mantra. E levei outros para o mau caminho, até o meu cunhado. Ele ia na minha casa, vamos recitar o mantra. Dobrava os joelhos e ficava lá recitando. Às vezes a gente faz com Deus orações, mas nós não encontramos com Deus na oração. Você já orou sem encontrar com Deus? Falou com Ele, disse o que você queria, pôs os teus pedidos no altar, agradeceu, fechou a oração e dormiu. Você orou, mas não encontrou com Deus. Um arrependido é alguém que quer ver a face de Deus. Havia festa com o povo de Israel. O templo estava construído. A festa foi gigante. Salomão estava feliz. E ele vai orar ao Senhor. E o Senhor diz: ok, Salomão, tudo certo, está tudo certo. Só que é o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Toda oração precisa ser um encontro com Deus. Você tem que dizer: Senhor, eu quero encontrar com o Senhor nessa minha oração. Senhor, eu não quero fazer pedidos, eu não quero repetir uma lista de joelhos na tua presença, eu não quero simplesmente cumprir um horário porque eu marquei na agenda da igreja que nesse horário eu estaria orando. Senhor, eu quero encontrar com o Senhor, eu quero falar com o Senhor. Senhor, que difícil que está fazer os meus 15 minutos de oração. Que vergonha, Senhor. Meu Deus, eu não te amo o suficiente para orar 15 minutos. Eu fiz 5 de oração e eu não consigo ficar na tua presença 5 minutos. Pai, eu quero que o Senhor ministre sobre a minha vida. Eu quero ficar aqui na tua presença. Se eu não tiver o que dizer, eu quero ficar aqui sabendo que o Senhor é Deus comigo e tu me és suficiente e eu posso descansar no Senhor. Fazer oração ou encontrar-se com Deus. Entre nós já no Face, no WhatsApp, de vez em quando as pessoas não mandam a sua foto, né? O que vem ali? O meu tem uma bicicleta, né? Mas é que eu mando para quem eu conheço. Então a bicicleta, sabem de quem é? É o pastor Edilson. Mas e quando você não conhece a pessoa e fica um quadrinho cinza, né? Só com um relevo desenhado em cinza, você não fica conversando com uma pessoa estranha que você não conhece, não sabe quem é e não se identifica. Logo você para de conversar e o que você faz no teu WhatsApp? Você exclui. Queridos, quando você não vê a face de quem você conversa, você tira essa pessoa da tua vida. Então, na conversa com Deus, na oração com Deus, a minha tendência e a tua é, se a gente não entrar na presença de Deus com um coração que busca a Deus, que quer falar face a face com o Senhor, a gente vai começar a pensar em excluir Deus da nossa relação. E tirando Deus da nossa relação,
a gente vai morrendo, a gente vai ficando corpo sem espírito, e a gente vai virando aos poucos defunto, porque a gente vai morrendo espiritualmente. E nós vivemos uma época, um século de morte espiritual. São centenas e milhares de pessoas que conhecem a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, já experimentaram o poder de Deus, já dobraram os seus joelhos, experimentaram a face do Senhor, lembram disso, mas foram esmorecendo no decorrer da jornada, porque esqueceram que o pedido do Senhor é orar e buscar a minha face. Alguém que está arrependido, alguém que busca a face de Deus. Se você ler Tiago 4:8, você pode ir para lá? Tiago capítulo 4, versículo 8, vai falar sobre o desejo de Deus de que você se aproxime dele, para que você conheça a sua face. Depois de Hebreus, vem Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, para quem estava na escola bíblica, esse Tiago aqui, irmão de quem? De Jesus, tá? Tiago, irmão de Jesus, irmão no sangue, e agora Jesus, Senhor da vida dele, né? Inspirado por Deus, escreveu esse texto. Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Verso 7. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Se tem alguém que quer mostrar a face para você, é o Senhor. Se tem alguém que tem tempo para você, é o Senhor. Se tem alguém que quer que você entre em oração buscando a face do Senhor, é Ele. E Ele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. E quem frequenta o gabinete ou fez aconselhamento comigo, eu já citei isso. A gente pensa que humanamente, que o jeito de Deus é meio humano, porque se eu for me achegar ao Enéas e ele vai se achegar a mim, significa que quando eu vou em direção dele, ele começa a andar em minha direção, certo? E aí nós nos encontramos face a face no meio. Mas com Deus não é assim. Deus está num nível superior. Então, quando eu me achego a Deus, significa o seguinte: que a bênção de Deus está aqui, a mão de Deus aqui, e eu estou. Quando eu me achego a Deus, Ele se achega a mim. E quando Ele se achega a mim, é porque eu já entrei debaixo da mão de Deus. Então Ele pode mostrar a sua face. Eu preciso me achegar a Deus para que Ele possa se mostrar e se revelar na sua glória, na sua intimidade comigo. Mas é bem verdade, queridos, que eu descobri que Deus se esconde. Você sabia? Você já pensou sobre isso? Quem já brincou de esconde-esconde aqui quando era criança? Olha quantos aí, né? Eu brinquei muito tempo e queria achar os melhores lugares, né? Para ninguém achar, os mais difíceis. E eu quero dizer para você que Deus se esconde. Deus se esconde. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus se esconde num lugar onde Ele possa ser achado por você. E Ele se esconde diferente para cada um de nós. Ele se esconde num lugar que Ele pode ser achado por você. Peraí, pastor, isso eu nunca li na Bíblia. E Ele te espera lá naquele lugar para revelar-se face a face com você. Mas para Ele revelar-se, você tem que ter vontade de quê? De procurá-lo.
Vai brincar de esconde-esconde com quem não gosta de procurar. Ah, você vai morrer escondido, mano. Pode ser no lugar mais fácil. Vai ficar lá e vai dizer: o que deu? Não, queridos, Deus se esconde, mas Ele se esconde num lugar onde Ele pode ser achado. E Ele te espera para Ele revelar-se. E se você lembrar, Jeremias 29:13, diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, se a vontade de achar a Deus for menor do que a distância que Ele está escondido de mim, quando que você vai achá-lo face a face? Quando? Nunca. Nunca. Né? Serei achado de vós, diz o Senhor, no verso 14. Olha que maravilhoso. Eu serei achado. Ele está dizendo: eu me escondo a tal lugar onde você vai me achar. Agora pergunta: por que Deus se esconde de mim? Porque Ele quer saber e quer mostrar para você quanto de vontade você tem de buscar. A maioria de nós perde de encontrar-se com Deus por muito pouco. Por muito pouco. De sentir o cuidado, a proteção, a glória, por muito pouco. O Senhor está nos abençoando, Ele guarda, Ele cuida de você, mas Ele quer algo mais, Ele quer um pouquinho mais à frente, Ele quer que você vá mais fundo, Ele quer que você conheça uma dimensão da glória dele maior. Ele quer mostrar e revelar para você algo maior do que você mesmo deseja ou conhece. Nenhum de nós sai para comprar um remédio na farmácia e daí diz na metade do caminho: só vou até aqui. Não vou. Até aqui vim, já cansei, daqui para frente, se quiserem que tragam o remédio até aqui. O que vai acontecer? Vai morrer sem o remédio. Vai virar defunto. Se você quer comprar pão no supermercado mais próximo da tua casa e dá 100 metros só, mas você vai só 50 metros e diz: não, daqui eu venho para buscar pão, daqui para frente eles que fiquem me observando do mercado, me atendo aqui, senão eu nunca mais vou comer pão. Prejuízo de quem? De você, que não vai comer o pão porque você vai virar defunto. Eu estou exagerando, mas é para você entender que quando o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, Ele põe uma condição: quando me buscardes de todo o vosso coração. É quando você puser no seu coração um desejo intenso: eu quero, Senhor, e eu não paro enquanto eu não te encontrar face a face. Se nós mantivermos, ou quem mantiver, um relacionamento frio com Deus, isso não será útil. Isso vai esmorecendo a nossa alma. Nós vamos morrendo. Porque o que nos faz viver é o Espírito de vida do Senhor. É você buscar ao Senhor e ver Ele agindo na minha e na sua vida. É você buscar a presença de Deus e ver o quanto o Senhor cuida de vocês, quanto o Senhor cuida de mim. Ontem nós tivemos na Eva Norte, o pastor Silvano citou o Salmo 27, maravilhoso, né? Salmo de Davi, já foi comentado aqui. Se você abrir lá, verso 8 diz assim: quando disseste, o Senhor disse: buscai o meu rosto. E Davi responde: o meu coração te disse, Senhor, o teu rosto, Senhor, buscarei. O teu rosto, Senhor, buscarei. Quanto tempo? Salmo 105, verso 4, diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face,
continuamente. Queridos, se nós não buscarmos ao Senhor continuamente, se nós não tivermos sede no Espírito, se não pedirmos sede, se não clamarmos ao Senhor que mude a nossa vida, nós vamos nos tornando um corpo sem Espírito, sem presença divina, e nós vamos esmorecendo. Nós começamos a ir para trás, queridos. Quantas pessoas já foram para trás e não está dando certo a vida? Porque foram esmorecendo com Deus. No que você já esmoreceu com Deus e não está dando certo? Se você pensar, amado, você vai ver. Nós vamos esmorecendo e a vida vai sucumbindo, porque ela vai escapando, porque Jesus é a vida. O Senhor é a vida. E é isso que Ele nos chama, é um convite a vivermos na Sua presença. E é esse o convite que Ele faz para nós, cada dia, nessa noite. Eu lembrei hoje com o Daniel a música dentro do carro. Eu disse: Daniel, eu quero lembrar aquela musiquinha infantil. Você pode me lembrar? Aquela que diz assim: sou eu sem você, né? E ele lembrou. Ele disse: avião sem asa, fogueira sem brasa, assim sou eu sem você. Né? Eu disse: essa música a gente tinha que cantar para o Senhor, né? É isso que nós precisamos dizer. Avião sem asa, não dá para voar, amado, sem o Senhor. Não dá para se pôr de pé. Fogueira sem brasa não esquenta ninguém. Se o Senhor não aquecer a nossa vida, nós estamos de pé, botamos a mão no coração, está tudo batendo, tudo funcionando, mas a falta de encontrar a face do Senhor, aquele tempo na presença de Deus, vai nos matando espiritualmente, e nós vamos nos percebendo mortos espiritualmente. E eu sei, porque eu sei de mim. Se eu não cuidar da minha vida espiritual, eu vou me percebendo morto diante de Deus. Eu vou me sentindo mais longe. Eu preciso voltar correndo para o Senhor e dizer: meu Deus, meu Senhor, me acuda, Senhor, me socorre, me abençoa, Senhor. Eu vou te buscar. Eu quero a tua face, eu quero a tua presença. E é tão maravilhoso quando a gente espiritualmente está cheio da presença de Deus. Quando alguém está arrependido, busca em primeiro lugar a face de Deus. Você sabe que você é um pecador arrependido porque você quer a face de Deus. Ele quer. A segunda coisa que nós queremos é o consolo de Deus. E a palavra consolo significa o seguinte: ser chamado para um abraço. Quando as crianças choram, o que elas procuram? Do pai e da mãe? Um abraço, um consolo, um colo. E é isso que é chamado o Espírito Santo, o Paracletos, o Consolador, aquele que pega você e traz para dentro. Para dentro do quê? Para dentro da presença do Pai, para o colo do Pai, para o aconchego do Pai, para a presença do Pai. Segunda coisa que nós precisamos como arrependidos é o consolo de Deus. Eu quero que você vá para Filipenses 4,13. Você vai dizer: não tem nada a ver, pastor, esse texto com o consolo de Deus. Tem sim. Filipenses 4,13, o grande versículo de Paulo que eu tinha colocado na minha moto de trilha. Qual que era, Lucas? Lembra? Filipenses 4,13. Posso? Qual que é?
Quem pode ler? Oh, beleza, né? Eu botei na minha moto, mas daí quando eu estava lá numa biboca, atolado com barro até o pescoço, e as parcerias estavam longe, eu lembrava o versículo. E aí eu erguia aquela moto, puxava aquela moto e acelerava aquela moto, né? Até sair daquela biboca. Mas não era nada disso que Deus estava falando. Mas naquela hora eu usava para isso, né? Se você vai olhar no UFC, o John Jones tem aqui no peito, né? Uma tatuagem de Filipenses 4:13. Ele vai lutar, ele diz: não, posso qualquer coisa com a força que Cristo me dá. Vou pausear esse cara aqui no ringue, né? Então a gente vai usando o versículo às vezes meio fora do contexto, mas nós precisamos aprender. Só pode dizer isso: posso todas as coisas aquele que me fortalece, quando nós estamos consolados, sustentados por Deus. Porque se você ler os versículos anteriores, olha o que Paulo está dizendo. O cara está sem dinheiro, o cara está sofrendo, mas aí a igreja, o que ela faz? Vamos lá no verso 10, amados. Verso 10. Muito me regozijo no Senhor, por finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Isso, ó, a igreja aí viu que eu estava padecendo e juntou um troquinho e me mandou tudo que eu precisava. Vocês já tinham cuidado de mim antes, ou já tinham cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade. Já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Vamos para o verso 12. Ele está falando, ó, eu tanto faz, tenho dinheiro, não tenho, tenho comida, você não tem. Isso aí tanto faz, gente. Verso 12: sei passar necessidade e também sei ter abundância. Ele disse, ó, eu sei ter a conta lá cheia de dinheiro, mas eu sei também que quando vou lá só tem centavo, não tem nem o que tirar, né? Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome. Falei na classe esses dias, crente passa fome? Hã? E agora? Meu Deus, diz aqui o quê? Aprendi a ter fome. E agora? Pode um crente passar fome? Pode. Só que a palavra de Deus diz assim: já fui jovem, hoje sou velho e jamais vi um justo mendigar o pão. Você pode passar fome, mas você não vai morrer de fome. Deus vai te suprir. Amém? Você já viu um crente mendigo? Não, já viu, amados? Eu estou procurando até hoje um crente mendigo. Não existe, amados. Deus é Deus de providência. Quando Ele te resgata no seu consolo, Ele traz você para perto dele. Você pode até passar fome, tua conta pode até ficar vermelha, você pode passar dificuldade, mas você vai sair de lá. Amém? Você vai sair, porque o teu Deus é Deus poderoso. E é isso que o texto está dizendo. O consolo de Deus, Paulo sentia. Ele diz, tanto faz se eu padeço fome, já padeci. Tanto faz se eu estou num banquete, eu tenho abundância. Tanto faz, eu me sinto sustentado. Não pela minha conta bancária, não pela comida que eu como, não pelos amigos que eu possuo, não pela igreja que me rodeia. Eu me sinto sustentado pelo consolo de Deus que me abraça e nunca mais me solta. Amém? O consolo de Deus. E é por isso que ele disse, aprendi esse segredo. É um segredo, amados. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é para sair da lama, Timóteo. Não é para bater num cara dentro do ringue. É para dizer, como consolo de Deus, o Senhor que eu sirvo me sustenta em qualquer situação. Eu sou sustentado pela mão poderosa do Senhor. Agora eu acho impressionante, queridos, quando a gente vem para o Senhor, muitos de nós
ou nós queremos o consolo em ter em Deus e não o consolo em ser em Deus. Quantas vezes a gente quer o consolo de ter em Deus e não o consolo de ser em Deus? O consolo de Paulo é o consolo de ser em Deus, trazido. Paulo sabia e conhecia a face do Senhor, ele andava com o Senhor, então ele sabia que ele seria sempre suprido pelo Senhor, e é isso que fez ele dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou em Deus, o Senhor me consola. Agora a gente quer o consolo de ter em Deus. Quando a gente não tem, a gente começa a deixar Deus de lado, não é muitas vezes assim? Quando você ganha algo, você louva a Deus. Quando você não tem, você começa a dizer para Deus o quê? O Senhor não se importa comigo, não me cuida. O Senhor abençoa lá, não abençoa a mim. Ou até aquele lá, ó, já tem bênção, já tem trabalho, eu não tenho. Aquele lá está prosperando, eu não. E você começa a entrar na presença de Deus e fazer cobranças do Senhor, e você começa a dizer: Senhor, eu não me sinto consolado, eu não posso dizer que eu posso todas as coisas, porque não posso, eu não tenho um carro, eu não posso, Senhor, porque a minha despensa está vazia, eu não posso, Senhor, porque eu não tenho as roupas iguais daquele outro, eu não posso porque eu não tenho. Mas não é isso, não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer nos ensinar que enquanto o nosso consolo for nas coisas que Deus pode dar, nós corremos o risco de virar-nos defuntos espirituais. Mas quando nós descobrimos o segredo, o consolo de ter em Deus for trocado pelo consolo de ser em Deus, então a nossa vida vai se tornar diferente. Eu lembro que eu e a Gisele, alguns anos atrás, talvez uns 10 anos, num retiro da Pioneira, nós fomos ouvir uma palestra sobre serviço social. Eu lembro o preletor que ele começou a falar sobre muitas coisas, mas uma das coisas que nos impressionou, e eu guardei até hoje no coração, é que o preletor, aquele pastor, ele levantou uma questão muito interessante a respeito da palavra de Deus e do consolo de Deus, que mudou a minha perspectiva. E ele disse o seguinte: o homem mais pobre do mundo, segundo a Bíblia, é aquele que só tem dinheiro. Lembra disso? E o homem mais rico do mundo é aquele que tem contentamento. É aquele que se sente amparado e consolado por Deus, porque se a calça estiver rasgada, ele canta e louva o Senhor sem se importar com isso. Se ele tem carro ou anda a pé, tanto faz, porque ele tem contentamento no consolo, no afagar de Deus, no cuidado de Deus, na bênção de Deus, na guarda de Deus, na providência de Deus. E aí você entende por que as pessoas podem cantar e louvar ao Senhor em qualquer circunstância. Eu quero que você saiba: o consolo de Deus te autoriza a celebrar com alegria em qualquer circunstância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é fazer o concurso para ganhar 10, 15 mil por mês. Não é passar no vestibular para medicina, para você ganhar mais dinheiro lá na frente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Significa: eu tenho o consolo de Deus, contentamento na minha alma, e isso me é suficiente. Se eu tenho coisas ou eu não tenho coisas, isso não me importa. Eu tenho a coisa mais importante do universo, o consolo de Deus, e eu me sinto consolado. Nada é maior na nossa vida do que se sentir consolado por Deus, amados. Quando nós nos convertemos, ou quando você sente a presença de Deus, como é que você anda? Quando Deus ministra
ministra uma palavra ao teu coração, como é que você anda? A gente fica diferente, amados. A gente fica diferente, né? Vai fazer que nem o Joãozinho hoje, né? Você fica tão alegre que se encontra o primeiro mendigo, tu tira o dinheiro do bolso e entrega para ele. Hoje nós pedimos pro Joãozinho buscar sorvete. Aí lá vai o Joãozinho, potinho de sorvete. João Pedro, não tá aí hoje, né? Potinho de sorvete, vou buscar sorvete. Quando volta, o potinho tem pouco sorvete. E o João com uma cara meio duvidosa. E aí nós já olhamos, né, Lucas? E aí o João já chega e ele diz assim: eu acho que fiz uma coisa errada. Tá, João, fala de uma vez o que tu fez. Comprei só 16 de sorvete. Mas João, era 20? Pois é, R$4 encontrei ali um mendigo. Ô João, sim papai, precisava ajudar o mendigo, mas que mendigo é esse, João? O mendigo ali, ele disse que ficou sem gasolina no carro. Mas que mendigo sem gasolina, João? Ele pediu só R$2, mas que R$2? Tu trouxe só 16 de sorvete. Que é o seguinte, papai, eu disse pra ele que eu estava indo comprar sorvete e que eu não tinha R$2. E ele perguntou: quanto você tem? E eu disse: tenho 20. Ele disse: me dou o troco. E deu o troco pro João. E aí o João chega e diz: será que o cara era mendigo mesmo? Pessoal, se o cara é mendigo, não sei, mas nós vamos comer 4 pila menos de sorvete e vamos, João, por tua culpa. O Lucas já disse: não, ele não come sorvete, né, Lucas? Né? Mas tá vendo? Que coisa, gente. Então são essas coisas que a gente tem que aprender a lidar na vida, que quando você tem o consolo de Deus, você está suprido, você está sustentado e você anda feliz, né, parceiro? E aí a gente faz essas coisas, né? Esquece até de perguntar. Eu contei para eles depois. Outro dia eu cheguei no mercado, o cara pediu: pô, tu tem aí 50 centavos? Eu disse: não tenho 50 centavos. Mas saindo do mercado, você pode me dar 50 centavos? Mas longe, 30 e poucos, 40 anos. Eu disse: sim, eu te dou, só que é o seguinte, eu vou comprar no cartão. Ele disse: mas tu podia arrumar. Bom, frigir dos ovos, entrei no mercado, voltei, não tinha os 50 centavos, mas eu achei na minha carteira R$2. E eu não queria dar para ele os R$2, mas eu tinha que ir embora, mas eu queria saber no que ele ia gastar. E aí ele disse: começou a falar, me enrolar, disse: não, me fala a verdade, o que tu vai comprar? Ele disse: vou ser sincero, eu vou comprar 50 centavos de cachaça. Daí eu disse: puxa vida. Falei um pouco sobre recuperação. Ele disse: não adianta, isso aí não adianta. Me dão dinheiro, eu quero me recuperar, mas eu caio de novo. E muita gente já me ajudou, já me levaram para a clínica, mas eu caio de novo. Não adianta. Eu disse para ele: puxa, seguinte, eu não tenho 50 centavos. Abri a carteira, eu disse: eu só tenho 2. Ele disse: pode ser 2. Eu disse: agora, né, eu não vou perguntar se o cara tem troco. Tá bom, então essa vez eu vou te dar um pobre. Dei os 2 pila pro cara. E não vi mais ele, porque depois eu queria falar com ele, né, sobre como se recuperar, que podia ajudar. Não vi mais o cara, certo? Não morreu bebendo, né, irmãos, com 2 pila. Mas a gente faz essas bobeiras às vezes, porque você quer ajudar. E eu vou falar, e não tenho 50, vou dar os 2. Outro dia eu encontro, eu falo, mas é porque você se sente consolado pelo Espírito. Gente, um dia de consolo do Espírito é tão grandioso que não importa nem se você tem comida. Qualquer coisa é bom com o consolo de Deus. Tudo é maravilhoso quando você tem o consolo do Senhor. E é por isso que Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz: eu me sinto consolado por Deus. E essa é a pergunta que eu quero fazer. Você se sente consolado por Deus? Amparado por Deus?
para a gente se sentir consolado e amparado por Deus, é só depois de buscar a face. É uma expressão de uma busca da face de Deus, resultado do consolo de Deus. Terceiro, o que o arrependido busca? Andar com Deus. Não só encontrar a face de Deus, não só o consolo de Deus, mas agora o arrependido quer andar com Deus. Ele quer manter-se com Deus na jornada, porque ele sabe a alegria da face de Deus, a alegria do consolo de Deus. Ele quer agora continuar andando com Deus. Diz a palavra de Deus lá em Gênesis, no 5 e no 6, não precisa ver agora, outra hora você lê. Diz lá que Enoque, andou Enoque com Deus. Quantos anos? Alguém lembra? 365 anos Enoque andou com Deus. Eu acho uma expressão maravilhosa na Bíblia que diz assim: e já não era mais. E já não era mais. E depois vem a explicação, significa, Deus amava tanto Enoque que arrebatou Enoque dessa terra. Amigo de Deus, andava face a face com Deus, consolado de Deus e constantemente com Deus. Que coisa linda, né, amado? É isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que eu e você andemos constantemente com Deus. Não se contente com os pedaços. Não se contente em fazer oração. Busque encontrar-se com Deus. Não se contente em consolo, em ter de Deus, mas busque consolo em ser de Deus. Não se contente em ter momentos com Deus na caminhada, mas ande com Deus. Ande com Deus. Se ligue na tomada com o Senhor. Diga, Senhor, diga de manhã, Senhor, de agora em diante, desde cedo da manhã, durante todo o meu dia, o teu nome será glorificado. Eu vou andar com o Senhor, as minhas ações serão em ti, e eu me comprometo, Senhor, eu quero a tua presença comigo em tudo que eu fizer. Eu quero andar esse dia com o Senhor. Diz a palavra de Deus em Gênesis 6 que Noé era um homem que andava com Deus. O que Deus fez através de Noé? Noé era um homem que andava com Deus. A dificuldade na nossa vida, amados, sabe o que é? Nós queremos alcançar vitórias ao invés de viver em vitória. A dificuldade da nossa vida em andar com Deus é porque nós queremos alcançar vitórias ao invés de viver em vitória. Para eu e você vivermos em vitória, nós precisamos nos colocar em Deus, andar com Deus constantemente. Não tem assim, agora de manhã eu falei com Deus, o resto do dia eu tomo conta de mim mesmo. Não, você anda com Deus constantemente. É Ele que te conduz, é Ele que te dá as palavras de graça. E quando você não sabe o que dizer, você diz: Senhor, o que eu falo? Senhor, o que eu faço? Senhor, como eu lido com isso? Senhor, Senhor, Senhor. Alcançar vitórias é bom, amados, mas viver em vitória é melhor. Eu quero que você aprenda uma coisa hoje, porque eu não quero que você saia triste daqui. Eu quero que você saia daqui com esperança. Eu quero dizer para você o seguinte: para você viver em vitória, que é melhor do que alcançar vitórias, você precisa olhar a vida do futuro. Você precisa olhar a vida de lá para cá. Não, pastor, agora tu pirou. Eu só consigo ver daqui para frente e não sei o dia de amanhã. E Jesus diz que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E Ele diz que basta cada dia o seu mal. Então eu não conheço daqui para lá.
Mas eu quero dizer para você que o convite da cruz é para você olhar do futuro para o passado e não do passado para o futuro. Queridos, a maioria de nós pensa em alcançar vitórias ao invés de viver em vitórias por um simples fato. A gente olha a vida daqui para frente e nós começamos a fazer pequenas metas. E cada vez que nós alcançamos um propósito, a gente ora, põe no altar de Deus, e Deus vai nos abençoando, né? Ele está lá escondidinho, esperando para nos achar face a face, mas Ele diz: não, enquanto você não tem força para achar a minha face, eu te atiro daqui algumas coisas que você me pede. E aí a gente vai achando no caminho. Então Deus atira pão na metade do caminho, porque você não quer chegar até o lugar da face de Deus, e Ele te deixa pão lá no meio do caminho. E você, quando vai comprar algo, Deus vai lá e te abastece em qualquer lugar do caminho, porque Ele ama você e Ele quer suprir a sua vida. Então Ele responde, mesmo que você não encontrou a face dele, Ele te responde. E aí a gente vai pondo diante de Deus os nossos pedidos. A gente faz lista, né, na virada do ano: Senhor, 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 e a gente vai esperando. Então a gente vai vivendo do passado para o futuro, e quando alcança esses pedidos, nós dizemos: glória a Deus, aleluia. Dia 31, culto de ação de graça, eu quero dar glória a Deus, Deus respondeu isso, glória a Deus, Deus fez isso, glória a Deus, Deus fez aquilo, glória a Deus, amém. Mas tem algo melhor que isso. Eu já disse para alguns irmãos aqui que quando nós não tínhamos a Cristo, nós escolhíamos entre o ruim e o bom. Mas com Cristo você pode escolher entre o bom e o excelente. Amém? É essa a diferença. Agora nós podemos escolher muito melhor. Então, como viver a vitória em Cristo ao invés de alcançar vitórias? Queridos, nós temos que mudar do lugar de onde nós olhamos a vida. Você tem que parar de olhar a vida daqui para frente. Você tem que olhar a vida do futuro para trás. Como que eu faço isso, pastor? Muito simples. Eu quero que você entenda que vitória é um estado de espírito, não uma coisa conquistada. Vitória é um estado de espírito, é uma alegria por ter alcançado algo maior do que qualquer outro tipo de coisa. Se você achasse um diamante do tamanho da mão, e sabe que aquilo vai resolver a vida tua e da tua geração, com que cara você ia viver? Com que cara você ia chegar em casa? Eu quero dizer para você o seguinte: quando nós encontramos a cruz, nós podemos ver a partir de Deus, e Deus vê do passado para o futuro e vê do futuro para o passado. A cruz, ela nos levou para onde? Aonde que está escrito o teu nome? Aonde? Você que se converteu a Jesus, estão com medo de dizer, irmãos? Estão em dúvida? No livro da vida. Aonde está o livro da vida? No céu. Então, desde o dia que você entregou a vida para Cristo, você tem que parar de olhar a vida daqui para lá. Você tem que olhar a vida de lá para cá. Você diz: o meu nome está escrito no céu. O que me espera no futuro é a eternidade. O que Deus tem para mim é bênção eterna. E por causa disso, eu posso voltar atrás. A minha pérola está escondida, o meu tesouro está guardado. Eu sei o meu lugar. E quando eu volto para essa vida real à minha volta, eu digo: Senhor, o que conta as minhas listas de vitórias que eu quero alcançar? Isso tudo ficou pequeno, Senhor. Eu não quero mais olhar a vida a partir das vitórias que eu alcanço. Glória, Senhor, aleluia. Alcancei
alcancei, mas Senhor, eu quero ver a vitória do futuro. Eu quero pensar a partir do meu nome na eternidade. E é isso que vai mudar a vida, é isso que vai fazer diferença. Alcançar vitórias é bom, mas viver em vitória é melhor. E viver em vitória é você não esquecer que você não é cidadão dessa terra. Você é cidadão do reino de Deus. Você pertence à eternidade. Ninguém rouba isso de você. E é por causa disso que você pode estar em espírito constante de contentamento e vitória. Amém? Amém. E você precisa entender então que a vitória é um estado de espírito em Cristo. Eu tenho a vitória. Quando nós cantamos aquele hino, Jesus me dá vitória completa. Por que completa? Porque eu posso olhar no futuro. A cruz me levou para o futuro e agora eu olho do presente para o futuro. E o que conta? As vitórias que eu quero alcançar ou a vitória alcançada? Viver em vitória é celebrar aquilo que é maior e já foi alcançado. Amém? Ver a vida a partir de Deus. Agora, como pensa um homem sem fé? Ele pensa a vida a partir de si mesmo. E esse é o motivo dos nossos fracassos. A gente pensar a vida a partir de nós mesmos. Daqui para frente, daqui para lá. O que nós queremos fazer? E nós queremos quase sempre usar a Deus para fazer o que nós queremos. E o último texto, então, quero convidar o grupo para vir à frente. Nós vamos cantar. É o texto de Provérbios 23:7. Eu quero que você abra esse texto. Você vai marcar esse texto aí. Eu gostaria que você não perdesse na sua vida. Provérbios 23:7. Deixa eu dizer amém. Pois como imaginou na sua alma o homem, assim ele o é. Como que diz a tua versão aí? Provérbios 23:7, a primeira parte. Outra versão aí. Acho que nós vamos começar a distribuir Bíblia de verdade aqui. Verso 7, amado? Isso. 7. Primeira parte. Isso. Alguns estão dizendo que está no 6, tá? Mas olha ali. Assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele o é. Sobrinho. Sabe o que isso significa? Se você olhar a vida a partir de você mesmo, a tua vida vai ser uma desgraça. Mas se você olhar a vida a partir de Deus, você pode viver em vitória, por causa da promessa do Senhor. Eu quero desafiar você a andar com Deus em vitória. Você andar com Deus no consolo de Deus, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas você andar com Deus face a face. Então feche os teus olhos aí. Nós queremos orar. Vamos orar. Eu quero que você lembre como foi bom na escuridão do mundo achar a salvação da cruz. Na cruz, o Senhor não se escondeu, Ele se revelou explicitamente, porque Ele queria te salvar. Mas agora, para você viver como arrependido, você precisa buscá-lo. Buscar a face de Deus, amados. Buscar a face de Deus. Não sei quanto tempo você gasta na presença de Deus, e quanto ânimo você tem de buscar a Deus. Mas mais do que fazer oração, você precisa encontrar-se com Deus. Como um pecador arrependido,
Você precisa buscar o consolo de Deus. O consolo em ter em Deus precisa ser trocado pelo consolo em ser de Deus. Ser de Deus é suficiente. Contentamento. Não sei como anda você, se você tem contentamento no Senhor. Mas se houver contentamento no seu coração, você vai dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando as coisas estiverem difíceis, haverá contentamento. Quando elas estiverem bem, contentamento. Quando estiverem mais ou menos, contentamento. Porque não são as coisas e a vida que definem o teu contentamento, mas é o consolo de Deus na sua honra. Mas o convite de Deus não é só olhar a face e o consolo, mas é você andar constantemente com Deus, emendar os caminhos, andar constantemente na presença do Senhor. É isso que eu queria que você orasse onde você está. Nós vivemos um tempo onde tem muitos corpos sem espírito. E esses são defuntos na igreja. E tem muitas pessoas que têm um espírito, mas não têm um corpo, e são fantasmas, porque não se sentem parte da igreja, ou não estão inseridos na igreja com amor, com dedicação. Mas a igreja é o corpo vivo de Cristo, corpo no espírito e espírito no corpo. Eu quero que você ore onde você está. Faça a tua oração. Eu preciso orar por mim. E hoje nós vamos orar, cada um de nós, por nós mesmos. Aquilo que nós buscamos, o que nós precisamos melhorar. E fazer um compromisso com o Senhor. Nós queremos agradecer a presença do Felipe e da pastora Cindy, enviar com a Simone, o Marcelo, o Sérgio. Queridos, sejam bem-vindos. Você que não foi saudado como visitante, seja bem-vindo também. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo seja com você, desde agora e para sempre. Amém. Fique de pé. Se você já está orando, pode ficar sentado. Mas se você já orou, fique em pé. Nós vamos cantar e nós vamos para casa, na paz do Senhor. É cedo, dá tempo de ter comunhão, de compartilhar um pouco, né? Se pode, abrace, compartilhe, né? Mas nós vamos cantar isso, a gente vamos cantar, e após cantarmos, que o Senhor nos leve na paz. Eu vou estar ali na frente cumprimentando e saudando os irmãos.